Olá, o Pau Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a injúria racial, um problema grave que precisa ser combatido. A OAB de Alagoas tem recebido denúncias relativas a esse tipo de crime. Também vamos conversar sobre o que fazer nos casos de prejuízos provocados pelo apagão do último dia 21 de março, que atingiu os estados do Norte e do Nordeste. Injúria racial é quando se ofende a honra de alguém por meio de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Esse é um problema social grave que precisa ser combatido. A OAB tem registrado casos desse tipo. São episódios de discriminação, intolerância religiosa e violência. Comigo aqui no estúdio, eu converso com o advogado Alberto Jorge, que é presidente da Comissão de Promoção à Igualdade Social da OAB. Doutor, o que configura isso? A gente trouxe elementos da grafia, né? Da lei, mas pontualmente os casos que aparecem lá são relatados de que maneira? Como acontece essa injúria? Olha, ela acontece de diversas formas, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento possam entender melhor, vamos para exemplos práticos. Nós tínhamos uma jovem que trabalhava num determinado local aqui em Maceió e essa jovem, depois de uma confusão no estabelecimento comercial, ela foi ofendida. Negra macaca, macaca não é gente, que ela não tinha o direito de se dirigir para ele porque ele era branco. Ficou fazendo gestos de macaco no meio da rua. Então, essas ofensas, né? Essas ofensas verbais configuram a questão da injúria racial. Um outro caso, recentemente, que nós estamos apurando ainda pela comissão da OAB, é de uma jovem que foi discriminada dentro do seu trabalho por uma senhora que pretendia executar os serviços de saúde, né? E a senhora disse que não queria ser atendida pela negra, queria ser atendida pela loira que trabalhava naquele mesmo local. E teve um desdobramento esse caso, né? Porque ela chamou a polícia, porque ela exigiu os seus direitos, ela passou a ser tratada de forma diferente dentro da empresa. O cabelo dela, que era um cabelo cheio, cabelo da raça negra, né, já não servia mais para a função que ela executava há mais de 9 meses dentro da empresa. A roupa que ela sempre vestia também não servia, inclusive com reuniões feitas dentro da empresa para modificar o visual daquela cidadã que foi agredida por uma pessoa de fora da empresa e que estava sendo pressionada dentro da empresa, né, porque era uma forma que a empresa encontrou de colocar aquela jovem para fora. Então, quer dizer, ela não agradava mais a empresa por conta da clientela ou do cliente que reclamou. Sim. Então, essa forma de dizer então, tem dois tipos de situações, né? Dois tipos de situações. Da cliente e da própria empresa. E da própria empresa. Então, graças a Deus, nós conseguimos a gravação do áudio, né? Do áudio, né? Com uma reunião na empresa e as pessoas colocando, né? Que aquele cabelo, aquela roupa não servia para a função que ela executava. E eu acho que quando não é público, né, é de difícil prova. E graças a um artifício da gravação, se chegou a comprovar a situação. Mas episódios recentes, por exemplo, um jogador, Daniel Alves, jogaram uma casca de banana, uma banana, né? Ele foi lá, pegou a banana, descascou, comeu e continuou o jogo. Mas ali era de fácil detecção da situação. Mas, às vezes, isso é uma discriminação, uma injúria bem particular. Né? As pessoas não se dirigem de uma forma diferente.
e fica difícil a comprovação. Tem como uma palavra contra outra ser denotada e fazer a conotação de que ali aconteceu o problema da injúria racial? É muito complicado, Miguel. É pertinente demais esse seu questionamento. E a gente aproveita o espaço para fazer um pedido a todas as pessoas que sofrerem exatamente esse crime de discriminação racial. No início do nosso trabalho, já na década de 98, 98, quando iniciou a comissão na OAB, nós tivemos diversos casos arquivados pelo Ministério Público. Por que esses casos foram arquivados? Foram arquivados pela falta da prova testemunhal. Todas as pessoas que discriminam o cidadão em função da cor, quando chegam na presença do Ministério Público, eles sempre colocam que tem uma empregada negra, que é muito bem tratada dentro de casa. Muitas vezes leva essa empregada para ser ouvida, para dizer que não existe preconceito. Levam gravações de aniversário, fotos de aniversário mostrando que na sua casa estavam presentes brancos e negros naquele mesmo momento, né? E muitas vezes, pela falta da prova testemunhal naquele momento, na hora do fato, né, na hora que estava acontecendo, aí muitas vezes o Ministério Público já optou diversas vezes por arquivamento de denúncias, exatamente por falta da prova testemunhal. Então, é necessário que, para esses casos de injúria racial, que você, que é discriminado naquele momento, olhe ao seu redor. As pessoas ficam indignadas com aquela situação. Perguntem se elas poderão ajudar futuramente, no caso, na hora da denúncia, para identificar o autor, o agressor, né? Isso é muito importante e relevante para os casos serem apurados criminalmente. E dentro do contexto da relação de poder social, e a gente sente que há um silêncio quando se há um temor, né? Aí é que dificulta ainda mais, porque essa relação me parece que ela não é de iguais. Correto. Teoricamente são iguais, são pessoas. O que a gente tem que entender, e a sociedade está evoluindo, algumas pessoas não evoluem com a sociedade, né? Isso é que é o fato real, né? E essas pessoas que não evoluem de acordo com os novos acontecimentos, com a nova estrutura, com a nova visão de ver o ser humano, né? São essas pessoas que agridem em função da cor, em função da raça, em função da religião. Então, essas pessoas, elas continuam com aquele pensamento de que negro não é gente, de que negro só serve nesse país para continuar, para ser ainda aquele cidadão inoperante para o Estado, né? E com isso, essas pessoas se acham no direito de discriminar, né? Acham no direito de ofender em relação à cor. Então, nós temos ainda no momento atual que nós estamos vivendo, pessoas que pensam dessa natureza. Discussão de branco com branco, não existe branco fedorento, termos pejorativos em relação à cor branca. Mas, em relação à cor negra, esses pejorativos, esses adjetivos desqualificativos, eles aparecem com muita força, né? Então, esse é o nosso combate diário, né? Um exemplo claro, Miguel, agora que nós estamos vivenciando na comunidade do Cruzeiro do Sul, é um candomblé que foi apedrejado durante um culto. Um culto. Quer dizer, aonde nós iremos chegar? A um conflito, né? É uma revolta, a uma troca de insultos, às vias de fato, entende? São essas coisas que a gente está... e a gente tem trabalhado nisso aí para tentar minimizar essa situação e provocar a justiça para que a justiça diga não a esse tipo de situação e condene quem tiver de condenar.
enquadrar, né, dentro do Código Penal, dentro do efeito da lei, né, da legislação. O crime que se comete é realmente injúria racial e qual é a pena? A nossa luta por uma legislação própria, ela esbarrou exatamente na Lei 7.716 e quando ela veio se transformar em injúria racial, ainda melhorou a situação para aqueles que agridem o cidadão em razão da sua cor, opção sexual, religião. Porque a pena vai de 1 a 3 anos, né? E geralmente no final da pena se vai fazer a suspensão condicional do processo. Geralmente acontece isso. Então nós achamos que a legislação avançou em colocar à disposição da comunidade negra e de outras pessoas que são discriminadas, que eu entendo pela universalidade da lei. Eu não entendo que a lei foi criada unicamente, exclusivamente para o cidadão negro. Inclusive, se o cidadão negro discrimina alguém em função de ser branco, amarelo, azul, encarnado, também tem que ser enquadrado, né? Nós temos que ser exemplo em relação a isso, entende? Mas um dos aspectos da lei, que era a questão punitiva, nós achamos que foi um incentivo, um grande incentivo à falta de punibilidade. A gente queria uma coisa mais forte, uma coisa que realmente fizesse com que aqueles que acham que deve discriminar a pessoa em razão da cor, deveriam pegar uma punição maior, né? Uma pena mínima de 5 anos, uma pena máxima de 10 anos, entendeu? Porque aí as pessoas iriam repensar, porque é muito fácil você pegar uma pena de 1 a 3 anos e você não tem nada que faça com que você repense no seu ato. Teve alguém já preso aqui em Maceió, no estado de Alagoas? Já teve pessoas que foram presas aqui em função da discriminação racial, né? Mas o resultado final não foi aquilo que a gente esperava, né, Miguel? Agora, uma coisa positiva também que a gente quer dizer para aqueles que estão nos assistindo são as ações indenizatórias. A partir do momento que você comprovar que aquele fato existiu, que você foi atingido na sua moral, na sua honra, entende? Você ajuizar as ações indenizatórias, né? Já tivemos ações trabalhistas, onde o empregador que disse que a cidadã negra era mais suja do que o cocô dos cachorros que existia dentro de casa e que ela fedia muito mais do que aqueles dejetos que estavam na área da casa. Esse cidadão foi condenado a R$10.000 de indenização na Justiça do Trabalho, fato devidamente comprovado. A garota que trabalhou no restaurante, que foi discriminada, a ação indenizatória foi R$15.000. Então nós temos que unir a ação criminal ao dano moral, que atinge a sua alma, o seu espírito. Vocês precisam ver como ficam as pessoas, o aspecto psicológico das pessoas que são discriminadas. É horrível, é terrível, né? Conversamos com o doutor Alberto Jorge, ele é presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Social da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Ok. Um abraço a todos. No próximo bloco, o que as pessoas que tiveram prejuízo por causa do apagão no dia 21 de março devem fazer. A gente explica já já.